gurizada, o negócio é o seguinte, é quarta-feira de cinzas e esta turma aqui trabalha muito. Estamos entrando no ar com o nosso Donos da Bola RS, foi assim todo o carnaval, é sempre assim, feriado, dia útil, tem informação para você. Estamos na live do YouTube, na TV Bandeirantes para todo Rio Grande do Sul e o Inter oficializou um novo reforço. Tiger Junk, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui na Band. O segundo reforço desta leva de ataque colorado ao mercado de transferências. Luiz Adriano é o segundo nome fechado pela direção na excursão que a direção colorada fez para a Europa. Ele foi oficializado hoje e assina contrato até junho de 2024. É um contrato de cerca de 1 ano e meio, Meneghetti. O Luiz Adriano desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira. E o objetivo da direção colorada agora é correr contra o tempo para regularizar o jogador e inscrevê-lo no Campeonato Gaúcho. Porque a expectativa é que o Luiz Adriano estreie com a camisa do Inter no Clássico Grenal da primeira fase do Gauchão. Luiz Adriano está oficializado, contrato até a metade do ano que vem, Meneghetti. E nós temos uma enquete interativa na live do YouTube, aba Comunidades, convidando a todos vocês para que participem e façam conosco esta edição do Donos. Quem deve sair do time do Inter para o ingresso à entrada de Luiz Adriano? Alan Patrick, ele joga nesta função também, atrás do centroavante. Maurício, Pedro Henrique, Wanderson, no caso do Wanderson como homem de lado, ou se você acha que Luiz Adriano tem que ser bancário, tem que ser reserva de Mano Menezes. Ribeiro Neto, venha. Nós pegamos o alemão e botamos na caixa postal, né? Isso. Uma coisa... Sim, mas é que o alemão não tá no time. A pergunta é quem tem que sair do time. O alemão tá no time. Que bordoada no Ribeiro Neto na largada, assim. Não, mas é que, tipo, então, o Ribeiro Neto começou criticando a produção do programa. Não respaldo essa bordoada. Como o Paulinho Pires não tem acesso ao microfone... respondido essa enquete. Não, foi feito alguns dias atrás. Igual, aliás, o né? grupo do Donos da Bola hoje discutiu isso. Não, essa enquete eu vi... Se valia a pena agora oficializado, reproduzir a enquete e nós votamos lá. Eu vi o debate, estava descansando. Meneghetti, eu vi Só o que eu debate. queria saber o resultado daquela para ver se muda. Tá bem? Eu vi o debate, eu vi o debate sobre a enquete, mas eu vou dizer, não precisa fazer enquete. Claro, a gente faz, isso aqui tudo é um show, é uma, vamos dizer, como é que é? A gente tá só entretendo a galera lá do outro lado. Todo mundo sabe que ele vai ficar no banco de reserva. Não, todo mundo sabe que o Mano Menezes, na primeira oportunidade que tem, tira o Pedro Henrique. É sempre assim. Machucou aqui, sempre dói. Sempre. O Pedro Henrique vai lá, joga bem, gasta a bola, aí aparece o Wanderson, Wanderson titular. Aí o Pedro Henrique vai lá, o Wanderson começa a ter lesão seguida, resolve o final do campeonato, começa o ano, Pedro Henrique vai pro banco. Aí precisa o alemão ir mal, não jogar bem e tal, pro Pedro Henrique jogar. E agora, Mano Menezes vai tirar o Pedro Henrique. Queria uma certa objetividade dessa resposta. Se o Inter anunciasse hoje um rapaz chamado Luizito Soares, tu acha que ele deveria jogar no lugar do Pedro Henrique ou não? Tá, mas assim, o Luiz Adriano não é o Soares. Não, eu não perguntei se o Luiz Adriano é o Soares. Então, foi essa pergunta. Responde a pergunta. Se o Luizito Soares fosse anunciado, deveria jogar Luiz Soares como centroavante ou Pedro Henrique? Tu vai me dar espaço para contextualizar? Não, rápido. Quem joga? Tá, se é só sim ou não, é o Soares, óbvio. Tá bem, muito bem. Baldasso, o Ribeiro Neto não conseguiu participar do debate, então eu vou te chamar. Então eu vou dizer para você o seguinte, eu sou um cara que todos sabem, tem o pé atrás em relação ao Luiz Adriano, pelo momento dele e tal. Mas eu também sei reconhecer que hoje, para centroavante, ele é uma solução melhor do que qualquer coisa que nós temos. Ele não vai entrar no lugar do Pedro Henrique como centroavante, porque o Pedro Henrique não é centroavante. O Pedro Henrique está quebrando um galho como centroavante. Outra coisa, eu sempre entendi quando o Mano Menezes escolhia o Wanderson ao invés do Pedro Henrique, por conta do Wanderson também ser um grande jogador, com capacidade de quebrar linhas, com um corte para o meio e chute forte de perna direita. Então eu entendia, embora o bom momento do Pedro Henrique. Só que existe uma coisa que está acontecendo neste momento. O Wanderson não está jogando nada. Absolutamente nada. A mim parece natural que Luiz Adriano chegue, assuma a camisa 9 do Internacional e o ponta seja o Pedro Henrique. Quem deve sair do time, respondendo a enquete, é o Wanderson. Tem lógica. Tem toda lógica do mundo. Ribeiro Neto, vem. Não tem, vai me desculpar, porque o Baldasso começa de uma premissa, no meu ver, totalmente equivocada. Que o Wanderson não joga nada. Exatamente. Eu não sei quais são os jogos, eu sei que tu está transmitindo os jogos, tu está vendo, só que vai me desculpar.
O Wanderson pode ter tido momentos infelizes e alguns momentos de alguns jogos, como todo time. Agora, dizer que ele não está jogando nada, ó, vai me desculpar. Vai me desculpar. E outra, quero te dizer, tá, o querido Baldasso, o Wanderson é titular do Internacional. Aí, nesse ponto, o chilique do JB tem um ponto. Se ele tiver que optar entre Wanderson e Pedro Henrique, ainda é o Wanderson. Ele vai no Wanderson. Não, mas assim, Meneghetti, olha só. Aí tu tá, só um pouquinho, desculpa, JB, aqui daí, tu tá especulando o que o Mano vai fazer. O nosso debate aqui não é o que o Mano vai fazer. Senão eu convido o Mano pra vir no programa e pergunto pra ele. Tá, é que a gente só tá o que eu tô pregando é que a gente só tá entretendo a galera de casa. Porque tu acha que já tá definindo a cabeça do Mano. Não, tá feito. Mas a nossa enquete não é para que as pessoas... Eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso. Não é para que as pessoas votem naquilo que elas acham que vai acontecer. Não é para que elas votem é o que elas pensando gostariam. assim, o que o Mano vai fazer. Não é essa a pergunta. A pergunta é o que você faria. Então eu tô perguntando para vocês, mas eu entendi o teu meme que tu criou aí. Tu já acha que já tá definido e que o Pedro Henrique vai ser do time, e eu acho que também tu tem tua razão. Eu acho que pode acabar acontecendo isso. Primeira, e aí, obviamente que eu fiz uma informação aliada com o meme, como disse o Meneghetti, mas vamos lá, informação aqui, tá? Não é segredo para ninguém. O Mano disse na última entrevista coletiva que o Pedro Henrique é bom jogador, ataca espaço, mas que ele precisava de um centroavante, que puxa a movimentação do zagueiro, que faz pivô, que faz parede e tudo mais. O Luiz Adriano sabe fazer isso. Então, o Mano quer atuar com o centroavante. Segunda situação, Mano Menezes, sempre quando teve que escolher entre Wanderson e Pedro Henrique, escolheu o Wanderson. Isso é informação, até não é nem a análise e tal. O Mano sempre pendeu pro lado do Wanderson. E não a cara, escolher entre escolher um muito bom com um muito bom também. Não, os dois são muito bons jogadores. Eu só estou dizendo que para mim está claro que sai o PH e entra o LA. O que o Mano Menezes é? Treinador. O que o treinador faz? Ele elabora sistemas, treina. Isso. Ele é treinador. Tá. O que ele treina? Ele treina muito bem. Coletivamente. Isso. O Pedro Henrique está fazendo sucesso, sabe por quê? Porque nesse momento, quem enxerga vê, o time está jogando em função dele. Quando tiver Luiz Adriano, Arangues e tal, o Inter vai precisar ser, de novo, coletivo. E no coletivo o Wanderson dá de 10 a 0. Já te passo, Baldasso. Legal, hein? Tu ganhou essa camisa do Edenilson, do Eduardo Vargas, do Hulk. Essa camisa Atlético Mineiro, né? Deve ter um número nas costas, né? Não, é de um time de Liverpool. Não, mas ela... Camisa do Atlético Mineiro, eles copiaram o Atlético Mineiro. Não é. Tu não quer ir lá pro Donos da Bola, Tá, BH? veio vestido de Atlético Mineiro, tá não, bem. já que ele tá torcendo pro Atlético Mineiro, a gente pode falar com o Everton Guimarães e mandar ele lá pro Donos da Bola Belo Horizonte. Mas vamos ter que vender ele meio diferente, né? Vamos ter que editar alguns momentos dele aqui, né? Vem, Baldasso. Não, eu acho que, conceitualmente, o JB tem razão em relação à sua análise da possibilidade de escolha do Mano Menezes, em relação a Pedro Henrique e Wanderson, para jogar o Luiz Adriano. E, sim, ele sempre escolheu o Wanderson. E sim, havia argumentos para isso. O Wanderson era um grande jogador no Internacional que dava soluções importantes, com uma característica um pouco diferente da do Pedro Henrique. E a escolha, ela nunca foi uma escolha execrada pela torcida do Internacional. Só que esse conceito que vocês estão colocando, ele valeu para determinados momentos e todo mundo entendeu, mas para agora ele não vale, por um único e simples motivo. O Wanderson está em crise técnica. O Wanderson não está jogando absolutamente nada no momento em que o Pedro Henrique está jogando absolutamente tudo. Nós não podemos tirar do contexto o momento. Não há nenhuma razoabilidade imaginar hoje o Wanderson continuar na equipe e o Pedro Henrique, o artilheiro do ano, o melhor jogador do Inter, de novo, ir por banco de reservas. César. O primeiro que eu acho, essa discussão não é tão simples não, porque realmente o Pedro Henrique está resolvendo os jogos, ele tem uma função lá, mas eu acho o Wanderson um jogador muito inteligente, tá? Eu tenho visto os jogos do Inter e ele me impressionou muito, ele é muito bom jogador mesmo. Coletivamente ele é melhor que o Pedro Henrique. Ele é muito inteligente para jogar futebol. Isso. Só que eu quero colocar, ontem eu fiz uma análise sobre os reforços do Inter e como o Inter jogaria, e especialmente sobre o Luiz Adriano, tá? César Cidade Dias falando de Inter? Não, é que eu preciso aqui, eu preciso saber tudo aqui para conversar com vocês, então eu fui e me informar, porque é importante, eu não estou brincando, não tem nenhum tipo de... Você sabe que eu gosto de brincar, mas nesse caso eu não estou brincando. Primeiro, eu acho que a primeira discussão ali, pegando a enquete como base para a gente opinar.
O Luiz Adriano vai ser tudo, menos reserva. Então, não dá para cogitar o Luiz Adriano ser reserva do Inter, tá? Temos divergência. Tá? Não. Hoje aí eu então também pega o não Luiz sei. Adriano no banco e tira. Neste momento, Cogitar, a eu acho pergunta muito é o forte. que eu faria. Não joga o Maurício, joga o Luiz Adriano, tá? Hoje. Não joga o Maurício, joga o Luiz Mas Adriano. vamos pra dentro deles. Só que o pedido que eu faço para vocês se deram, eu acho que o Luiz Adriano, ontem quando eu fui olhar a carreira do Luiz Adriano para tentar entender como seria a vida dele aqui em Porto Alegre, o que ele representaria para o Internacional e risco, obviamente, para o Grêmio, você já viu a carreira desse rapaz? Vamos lá. Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak, Palmeiras e Antalyaspor. Ele tem mais de 10 anos de bom nível na Europa. Nenhum dos outros que a gente está falando tem, tá? A carreira dele é muito, tirando o fato do Valência ser um jogador de Copa do Mundo, por ser equatoriano, a carreira dele é melhor do que a do Valência. Eu tenho- É óbvio. Tá. Mas só que futebol é momento. Futebol é momento. Eu não falei ainda, CCD. JB, sobre o caso, então não, eu queria vai, poder, vai, com licença, filho. para depois do César eu emitir a minha opinião também. Vai, E filho. eu gostaria muito que tu falasse, Meneghete, tá? Tá, é que eu Então vou divergir de ti. É que eu vou divergir de ti, tá? Não me agredindo, tá tudo bem, Não, que a não, gente jamais tá... eu faço isso. Não, Que é eu faço difícil parte, aqui nesse não. programa. O negócio é o seguinte, bota a enquete aí, Paulinho, por favor, tá na live do YouTube, a gente quer convidar todos vocês para que participem e votem conosco com a aba Comunidades. Quem tem que sair do time para a entrada de Luiz Adriano? Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique, Wanderson, Luiz Adriano é banco. O Alan Patrick não pode sair do time, é um armador, embora o Luiz Adriano também jogue nessa função. Eu fui olhar mapa de calor, posicionamento dele nos jogos Mapa lá de contra o calor, mas Sport. pode? Hã? Pode olhar mapa de Claro que calor? pode, claro que Ah, pode. não, eu Porque ouço o Baldasso falar que não pode. Pode olhar mapa de calor, tu não pode basear toda a tua argumentação apenas no mapa de calor. Mas para esse tipo de função, para ver como ele jogou, pode. Eu nunca vi então, ninguém o fazer Alan Patrick não pode sair do time. O Pedro Henrique não pode constar na interativa. É diferente. O caso do Pedro Henrique não pode ser citado o nome dele. É mais ou menos como o Grêmio Vamos contratar jogar com hoje 12. um centroavante. O Grêmio contratou hoje o Borré. Contratou o Borré. Quem sai do time para entrar de Borré? Tem um nome que não vai estar ali. Que o nome dele é Luizito Soares. Esse não vai estar na interativa. Se o Grêmio anunciar o Borré. Mas se o Grêmio anunciar o Cavani, pode especular quem tu quiser, mas tem um nome que não vai estar na interativa. É o do Luiz Soares. É a mesma coisa pro Inter. Tem um nome que não pode estar. Eu entendo que, burocraticamente, a nossa edição tem que botar o nome do Pedro Henrique. Mas é incogitável, para criar um neologismo aqui, que se coloque o Pedro Henrique, que é o melhor jogador do time do Inter. tu não A acha- partir daí, se alguém tiver que sair, eu tô com o Baldaço. É o Wanderson, mas ele tem que mostrar ainda. E aí eu quero ampliar um pouco a minha opinião. Eu, cada vez mais, me oponho à repatriação de jogadores ainda mais tão veteranos, de alguém que fará 36 anos. O que contrapõe esta minha preocupação, este meu alerta, é que eu tenho de dentro do Beira-Rio que a comissão técnica do Internacional tem informações e fiscalizou, vigiou, acompanhou e investigou de que ele está muito motivado, que ele está muito afim e que ainda é um jogador competitivo. Mas na chegada, como usa a expressão o César, na minha opinião, começa esperando. Fala, Ribeiro. Meneghete, eu vou te fazer uma pergunta para um cara que reconhecidamente entende de futebol. Obrigado, Ribeiro. Olha, isso aí até me deixou feliz. Eu estou com um dia meio mas dependendo da tua atribulado resposta, eu posso hoje. e mudar tal. de opinião. Ribeiro, tira o pezinho da bancada que depois a galera... Eu tô num dia meio atribulado hoje, te dá eu esse sei, elogio, eu sei. amacia o meu Eu coraçãozinho, entendeu? compreendo, eu compreendo e estamos juntos. O que vence um campeonato? Como é que um time vence um campeonato, Meneghete? Ele vence quando ele joga em função de um jogador? Depende do jogador, né? Ou- se é o ou- Messi, se é o Luiz Soares, né? Depende do jogador, né? O Flamengo Gostei do teu exemplo. Se é o Zico, se é o Ronaldo Nazário, Gostei do teu exemplo. Romário. É, isso aí. Luizito Soares, até. Luiz Soares, acabei de Pode citar. ser, né? Ou o aspecto coletivo, né? Porque campeonatos, especialmente os mais longos, pela maratona, tu tem que ter um aspecto coletivo, né? Claro. Eu brinco dizendo que o Grêmio tem um fora da curva e não tem time, né? E o Inter tem time e não tem o fora da curva, né? Então, é o que eu acho. O Mano Menezes, para quem conhece Mano Menezes, ele não é coadjuvante. O Mano Menezes é um profissional que ele é protagonista. E quando eu digo isso, ele vai basear o seu trabalho num sistema de jogo. E sistema de jogo não é nada mais, nada menos que a parte coletiva. Ele se apresenta, o treinador, através do seu trabalho. O seu trabalho tu vê em campo, que é a parte coletiva. É uma forma bonita de dizer, até lúdica às vezes, que ele não vai jogar em função de um jogador.
E se for exatamente isso, ele não vai ter nenhum problema de tirar o goleador do Gauchão, do Ruralito, para fazer o esquema coletivo que ele acha que nós não cabe estamos falando mais. aí que tá... Ponto. Só tem uma premissa, só tem um momento da tua tese, ela vem assim, elocubrando, fantasiando. É brilhante, né? Tem É um brilhante. momento que tu te perde. É dizer que o Mano vai jogar em cima do jogador, seja o Pedro Henrique, seja Luiz Adriano, seja quem for. Ele não vai. Jogar, mas eu não estou dizendo que ele tem que jogar em cima do Pedro Henrique. Não. Eu estou dizendo que o Pedro Henrique é o melhor do time, que não pode sair. Só que o Pedro é mais Henrique... simples. Não, é que o Pedro... Aí é que está. O Pedro Henrique, meu caro comandante Não, do eu programa, discordo. ele não é Messi, ele não é Suárez, ele não é Ronaldo, Sabe qual é o problema? ele não é Romário, ele não é esse jogador que tu joga em função dele. Eu sei que o Baldasso está escrito, mas só uma frase. O problema do Ribeiro Neto é que ele cria uma realidade... Qual é o problema? Eu não sabia que era só um. Eu descobri agora, Baldasso. É só um, agora, Ribeiro, Baldasso. fica feliz. Eu descobri agora. Tu tem um problema só. O Ribeiro Neto, ele cria uma realidade que está só na cabeça dele e ele fica debatendo essa realidade. Porque ele começou o programa hoje dizendo que o Inter joga pro Pedro Henrique. Ninguém acha isso. O Baldasso não acha isso, eu não acho isso, o Meneghetti não acha isso. O Pedro Henrique não acha isso. E o Pedro Henrique não acha isso, o Mano não acha isso. Hoje e aí já. o Ribeiro Neto todo mundo fala alguma coisa e ele volta para a tese dele, debatendo o Baldasso, sobre o Pedro Henrique ser um protagonista que não pode ser protagonista, só que ele não é protagonista, ninguém acha isso, e ele fica rebatendo a tese que ele criou e achando soluções para um problema que não existe e ele mesmo fez. Vai, Baldasso. O Ribeiro Neto no programa, ele algumas vezes fez teses ótimas, algumas boas, algumas razoáveis, outras ruins, algumas péssimas, algumas inacreditavelmente horrorosas e abaixo, bem abaixo, tem essa que ele fez agora. O Ribeiro Neto, ele estabeleceu um conceito sobre futebol coletivo para justificar o Pedro Henrique que não tem nenhum nexo. Nenhum nexo. O Inter não está jogando em função do Pedro Henrique. O Pedro Henrique ele é protagonista pela sua proatividade e taxa de participação no jogo, por isso que ele aparece mais. Mudar o time, tirar o Wanderson, colocar o Luiz Adriano e botar o Pedro Henrique na ponta, não muda em nada o conceito do técnico Mano Menezes, em rigorosamente nada. Ele vai continuar jogando com um ponta e com um centroavante, da forma mais convencional possível. Nós estamos aqui fazendo uma análise única e simplesmente técnica entre quem é melhor ou pior estar no time. Não há nenhuma modificação conceitual no time do Mano Menezes, independente da escolha que faça. Só o Ribeiro Neto que perdeu 5 minutos de programa com uma tese que foi do nada a lugar algum. Bom, eu não quero de novo vir com as questões... Vai rápido pra gente poder avançar, né? Tá tudo bem, vou falar do Tu já falou, o Baldasso falou, tá, conclui, arremata agora. Um dia vocês vão me agradecer pela aula que tiveram. Tiger Junk, a Federação Gaúcha de Futebol. Tiger, desculpa, Tiger, eu sei que tu vai defender a federação. Um abraço ao querido presidente Luciano Oxman. Cara, regulamento mal feito, cara. Exigiu uma solução. Era a única solução, talvez o único caminho, mas uma solução que passa por cima do regulamento que ela própria cria. Que barbeiragem, Tiger Junk. Nos explica isso. Um manancial de lambança, né, Meneghetti? Que ontem teve a solução final. A Federação Gaúcha de Futebol convocou os 12 clubes da Série A do Campeonato Gaúcho para aprovar por unanimidade uma brecha no regulamento que havia sido aprovado pelos 12 clubes da Série A do Campeonato Gaúcho. Os 12 clubes aprovaram a nova mudança no limite de prazo para as inscrições do Campeonato Gaúcho. Ontem a gente explicou aqui, o prazo de acordo com o regulamento, ele vai até o último dia útil antes da abertura da 9ª rodada do Gauchão. A abertura da 9ª rodada do Gauchão estava marcada para o sábado, só que a federação antecipou um jogo entre Brasil e Avenida para sexta, e aí o limite do prazo mudou para quinta-feira. Agora foi aprovada a brecha no regulamento, e o limite de prazo para inscrições no Campeonato Gaúcho volta a ser o de sexta-feira. E com isso, cresce novamente o otimismo para que o Luiz Adriano possa ser regularizado no Gauchão. Olha só. O regulamento foi mal feito, gente. E eu vou ter que repetir aqui, porque eu sei que a audiência se renova a cada dia, a cada momento, aquilo que disse ontem. É mais simples a federação marcar uma data do prazo de inscrição. O ideal, na minha opinião, seria fazer depois, fechado o primeiro turno, fechado a fase classificatória. Fechou, mas não relaciona com data de jogo ou com final de fase. Quando é que a fase classificatória termina? No dia 12 de março. Então, até o dia 13 de março, marca em princípio o dia subsequente, a segunda-feira, 6 da tarde, é o prazo limite para inscrição de jogador. Por quê? Porque é comum, num calendário não tão fixo e rígido como o calendário brasileiro, o campeonato da Turquia agora
gente está de olho, porque o Ener Valencia está vindo de lá, Luiz Adriano, teve rodadas suspensas. Então isso acontece, gente. A gente pode não ter terremoto, mas tem um caso de uma competição como a Copa do Brasil, que exige que o Brasil faça o Brasil de Pelotas um deslocamento longo e a data tem que ser alterada. Aí puxa a rodada para cá. Aconteceu já no Campeonato Brasileiro, equipes que vão viajar, de se antecipar uma rodada 36, jogar o jogo na rodada 22. Isso acontece, gente. Então, não pode ser feito um prazo de data de inscrição, de alteração de elenco relacionado com uma rodada. Marca a data, 10 de março e pronto. O que a federação teve que fazer? E acho até que teve bom senso, acho até que teve sensibilidade. Teve que ela passar por cima do seu próprio regulamento. Vem, Ribeiro. Olha, a federação tem vários erros, tá? A gente pode aí... O Tiger já que é protagonista de várias reclamações e a maioria com razão, tá? Há, inclusive, um problema de relacionamento com espaços de imprensa nos eventos. Enfim, eu acho que a federação comete vários erros. A federação se mostra muitas vezes desatenta, marcou um Grenal no dia do Carnaval, tá? Sabe, tem vários detalhezinhos que eu acho que o presidente precisaria de uma assessoria melhor. Tá bem. Beneguete, o que tu falaste, eu assino embaixo, é o mundo perfeito. É o mundo perfeito, tu falou claramente. Então por que não se faz o mundo perfeito? Marca a data, 10 de março, pronto. Tá bem. Por quê? Por erro, é evidente que desatenção e tal. Essa é a minha crítica. Só que o que eu quero te dizer é que problema feito, o problema é resolvido. Eu não tô entendendo porque todo esse alarde, essa coisa assim meio, sabe, não foi feito um home office com todos os clubes? Sim. Todos concordaram. Todos concordaram. Até porque se não tivesse... Assunto encerrado! Assunto encerrado, não tem polêmica nenhuma. Não, mas também, pronto, resolvido. Não, Ribeiro, mas aí não tem... Aí tudo que está resolvido, então não vai ter programa de debate. Então só contratou o Ener Valencia. Tá resolvido. Então agora a gente pode fechar o programa e a gente volta a falar em julho. Nós estamos fazendo uma crítica, que é um papel da imprensa, de também alertar para que na próxima vez o presidente tenha mais cuidado ao olhar, a examinar o regulamento da competição. Eu prefiro que tu diga a tua parte final do teu comentário. Não, mas eu faço as duas. Ele resolveu o problema, tá resolvido. Não, eu faço as duas, cara. Eu faço o elogio da sensibilidade, mas faço a crítica de um regulamento que, na minha opiniãozinha, é mal elaborado. Eu queria apenas colocar, porque me parece que isso ganha corpo e vira assunto importante para nós, porque o Internacional precisou correr atrás de reforços para reforçar o time para jogar o Gauchão. A gente está falando isso aqui há um tempão. Agora, por exemplo, hoje pela manhã eu ouvi o Tiger na Rádio Bandeirantes falar sobre o volante. Se o Inter conseguir contratar até sexta e inscrever, o Inter contrata. Se não contratar até sexta, esse jogador não deve nem vir. Então, ou vem no meio do ano. Não. O jogador do Guarani até pode não vir. Foi o que o Tiger disse. Tá, daí é o Richard Rios. É que o Cuejar, por exemplo, tem chance de vir no meio do ano. Não, tô falando do volante do Guarani. Tá? Foi o que o Tiger falou, pelo menos foi o que eu escutei. Richard Rios. Tá? Não é o Ronaldo. Eu quero dizer o seguinte, por quê? Pela pressa e necessidade de fazer. Foi por isso que esse assunto ganhou. E aí eu quero colocar até o bom senso e a grandeza do Grêmio, porque o Grêmio, se tivesse dito não teria mudança do regulamento. Ele só existe a mudança do regulamento porque todos os clubes concordaram. Todos eles. E eles, inclusive todos do Luiz Adriano, do pai dele, o senhor pai dele, que vocês estão dando entrevistinha, o pai dele está dando entrevista agora na Rádio Bandeirantes também. Não estou entendendo nada aqui, essa Bandeirantes está muito vermelha ultimamente. Então, ultimamente? Ultimamente. Tu acha que antigamente era muito mais, agora a gente deu uma compensada. Tá. Mas é muito mais. Que o Baldasso tá Baldasso, não fica bravo, Baldasso. Fala, Baldasso. Não, eu estou bravo pelo seguinte, gente. Eu estou bravo porque é muito importante a gente falar sobre o que está acontecendo na Federação Gaúcha de Futebol, porque é a entidade que rege as coisas do nosso futebol. Rege o que acontece com o Inter e Grêmio, especialmente em retas iniciais de campeonatos. Este problema aí é a ponta de um iceberg, de uma instituição que está vivendo a sua pior crise institucional dos últimos 20 anos. A Federação Gaúcha de Futebol nunca esteve tão sem rumo como está neste momento. Neste próprio caso, ela erra com antecipação e fere o próprio regulamento na sua correção. A Federação Gaúcha de Futebol comanda um quadro de árbitros que é o pior quadro de árbitros da história do futebol do Rio Grande do Sul. Ela é subserviente a uma empresa que é detentora dos direitos de imagem, dando à empresa o que ela pede a todo momento, estabelecendo coações, limitações
né? Absoluto abuso de poder, em alguns casos, nas transmissões que todos nós estamos fazendo, sejam veículos independentes ou a própria Rádio Bandeirantes e outros veículos que estão fazendo. A federação estabelece um regramento, muda o regramento em todas as situações. Confesso para vocês, eu sou um profissional que já acompanhei Emídio Perondi, Francisco Noveleto, como presidente da federação, já houve problemas importantes em várias oportunidades. Luciano Oxman comanda, neste momento, uma Federação Gaúcha de Futebol em crise institucional e absolutamente sem rumo e perdida. E isso é muito ruim para o futebol gaúcho. Eu ainda acompanhei Rubens Hofmeister, que tive a honra de entrevistá-lo como presidente da federação. Na época eu empunhando o microfone da Rádio Guaíba, e ele me disse o seguinte: eu sou a Joana Dark do futebol gaúcho. Grande Rubens Hofmeister, que Deus tenha. Rubens Hofmeister, Lacil Guini, foi presidente. Juliane era João Juliane Filho? João Juliane Filho, além de Emídio Peron, Chico Noveleto e agora. Eu não acho que... Tá velho. Eu tô velho, tô bem velho. Eu não acho que... Eu não concordo, assim, com o exagero do Baldasso, tá? Eu respeito a colocação do Baldasso, eu não concordo com isso. Eu acho que tem um erro pontual e tem outros erros, muito na linha do Tiger, que eu concordo. Que é isso que o Baldasso falou, eu concordo também, que é uma relação com a imprensa que não é a melhor, não de relação, mas de forma de deixar a imprensa trabalhar nos locais de jogos. Eu acho que nisso aí o presidente está pecando. Fala, JB. Sabe que ouvindo vocês todos e aprendendo, eu não sou tão velho, não, né? Eu só peguei Noveleto e Luciano Oxman agora. Antes que tu deprecie, eu quero dizer que eu e o Beneguete já chegamos aqui. Eu sei. Nem todos chegam. Não, eu acho bonito isso. Mas, ouvindo vocês todos falar e aprendendo sobre né, o conceito da Federação Gaúcha de Futebol, eu lembrei do maior filme brasileiro de todos os tempos, produzido por José Padilha, que é Tropa de Elite. Dá para discutir se é 1 ou 2, mas sem sombra de dúvidas, o melhor, na minha visão, evidentemente. Na tua opiniãozinha. Exatamente. Aí tem uma hora que o Capitão Nascimento... Tem um tom de ironia nesse teu... Não, é verdade. Não, mas é que do jeito que tu tá falando... A informação é verdade, eu acho. Acho que eu não te conheço mais. Tem uma hora que o Capitão Nascimento, ele se coloca assim na bancada. Eu sabia que ele se coloca na bancada e diz assim: a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. E ouvindo vocês, João Nascimento, filho, pensei o seguinte: a verdade é que o gauchão tem que acabar. Eu não acho que tu esteja completamente errado. Eu não acho mesmo. Completamente errado. Eu não acho. Eu acho que não tem que acabar. Eu acho que ele tem que ser adaptado. Eu acho que tem que ser dado ao gauchão o tamanho que o gauchão tem. Isso eu estou alinhado com o JB. Isso vai depender do dinheiro. O tamanho do gauchão... O dinheiro já diminuiu muito. Já. E o dia que a dupla Grenal não aceitar a migalha... que é... Não, mas não é migalha, é 8 milhões de reais. A Libertadores paga 15 milhões de reais. Qual é o caminho do Gauchão? A Libertadores paga 15 milhões de reais na primeira fase. Mas é que na primeira fase. O Gauchão paga 8. Eu acho que é inexorável que o caminho do Gauchão é muito parecido com o caminho do Carnaval de Porto Alegre. Tá, o Carnaval de Porto Alegre, tempos atrás, Ribeiro, tu acompanhava e tu fez cobertura junto comigo, eram 4 dias. Era sexta, sábado, domingo, segunda. Passou para 3, passou para 2, passou para 1 e ninguém transmite. Não sei se tem uma emissora que tiver, peço desculpas, que transmita. Não sei se alguém transmite, mas não vem transmitindo pelo menos nos últimos anos. Entendeu? Não tem mais tanto dinheiro. As escolas foram, na minha opinião, jogadas num lugar que não é Porto Alegre, né? Que é lá não sei aonde, que dificulta o acesso. Acho que foi um equívoco isso, mas enfim. E o Carnaval foi perdendo tamanho e o Campeonato Gaúcho vai estar perdendo esse tamanho. Ele está ficando achatado, ele está perdendo tamanho e ele está perdendo dinheiro. E é isso aí que está definindo o campeonato. Isso aí que está definindo o campeonato. Então, só que tem uma coisa que eu quero dizer para o João Batista Filho e para as pessoas que não gostam do Campeonato Gaúcho. A primeira, e talvez a mais importante, tem sido, e isso não é bom, o título possível nos últimos anos. Tá, mas e daí? Eu não quero. Eu estou dando a minha opinião. Tá? Primeiro, então ele vale porque ele dá título. Segundo lugar, é uma cultura nossa ainda, é uma tradição, que nem o Carnaval. Tá ruim. Mas nós temos uma tradição aqui, temos uma cultura aqui. E acho que ele só vai ser melhorado no dia que o ano tiver 450 dias. Por quê? Porque não tem data. O calendário está apertado, então o gauchão não tem solução Ribeiro, por causa disso. Faz o gauchão então, em não dá para dizer, ninguém compra gauchão sem dupla Grenal, JB. Não, tu quer fazer gauchão? Queres fazer gauchão? Olha só, sabe qual é o grande problema? Depois chega no Brasileirão, é tudo apertado e tal, e aí vocês dizem, mas o gauchão não sei o quê. Meu amigo, faz o gauchão seguinte, ó.
A TV não vai pagar 8 milhões, que é o que paga atualmente no combo, 8 milhões para Grêmio e para Internacional. A TV, ou seja lá quem for transmitir, o canal do Baldasso, se for transmitir, paga 4 milhões de reais, paga metade. Faz a metade do produto e deixa datas para tu não se esgoelar depois, porque daí o que acontece? Achata tudo, aí tu não ganha o Campeonato Brasileiro porque tu diz assim, a logística não nos favorece, a gente tem que jogar quarta e domingo no Nordeste, São Paulo, Minas. Sim, sabe por quê? Porque tu tá querendo 4 milhões de reais ao invés de priorizar o que tem que priorizar depois. Tem uma posição entendendo a crítica ao campeonato, as datas e tal, mas para mim é muito maior e muito mais amplo do que isso. O que está acabando são os clubes pequenos no Brasil. Estão acabando. Então, por exemplo, tu não pode colocar uma estrutura que fatura 500 milhões contra uma estrutura que fatura 1,5 milhão por ano. É isso aí. Entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. A gente vê realidades nos clubes do interior. Ontem, por exemplo, Meneghetti, nós temos salário do tempo de vocês, outros negócios lá. Ontem, qual foi o grande assunto ontem em todas as pequenas cidades? Liverpool e Real Madrid. Liverpool e Real Madrid. Em outros tempos, era a rivalidade local. Isso acabou. Então, essa é uma discussão muito mais ampla. A distância técnica é muito grande, né? Muito. A distância técnica... Fala, Baldasso. Nós definitivamente não podemos deixar batido a desinformação passada pelo JB e pelo Ribeiro Neto. O Ribeiro se abraça nessa ideia de que a dupla Grenal ainda joga o gauchão porque ganha dinheiro para isso. O teu único erro, JB, foi ao tratar como migalha o que a dupla Grenal recebe pelo gauchão. Não é migalha, é esmola. É esmola o que recebe. 7,5 milhões de reais para passar o jogo nos canais fechados. E 500 mil reais para passar o jogo em canal aberto é esmola. E as pessoas que estão em casa precisam saber o seguinte, para que a dupla Grenal não se submeta mais a isso. O contrato que Inter e Grêmio têm com a empresa que passa no canalzinho fechado, aquele que tu tem que comprar para assistir, ela impede que os clubes comercializem o streaming, as imagens dos jogos. Eu digo seguramente para vocês aqui, que o contrato que Inter e Grêmio têm neste momento com estas detentoras do momento, está fazendo a dupla Grenal rasgar, pelo menos, cada um, 30 milhões de reais pelo gauchão. Estão rasgando 30 milhões de reais, que é o que faturariam se os próprios clubes Inter e Grêmio pegassem o streaming, pegassem as imagens e eles comercializassem, seja em qual canal for, mas comercializassem recebendo o dinheiro da publicidade direto para eles, não essa esmola que recebem hoje. E fica aqui minha crítica à dupla Grenal, que tem que parar de ser também, a exemplo da federação, subserviente a isso. Existe a lei do mandante, existe um processo de regulação no Brasil que passa a dar direito aos clubes que peguem a imagem dos seus jogos e transmitam, e ganhem muito dinheiro com isso. Está faltando é coragem. E quero aqui fazer um apelo ao presidente Luciano Oxman, que eu acho que é um dirigente inteligente, competente e de sensibilidade, mas que ele reveja a forma de trabalho da imprensa nos jogos. A gente acompanha mais aqui em Porto Alegre. Quando a imprensa está lá cobrindo, a imprensa não está lá fazendo um favor. A imprensa está lá trabalhando e chamando a atenção, comentando, falando dos jogos deste evento que é organizado pela FGF. Então o presidente tem que ter sensibilidade, tem que ser talvez, como disse o Ribeiro aqui, melhor aconselhado, no sentido de ouvir, ver as dificuldades e parar de trancar esse, proibir aquele, esse é grande, pode, este é menor, está começando agora, não pode. Não, tem que respeitar todos. E acho que vale a nossa SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, também se posicionar a favor de todos. E não só de alguns. Acho que é importante que a gente tenha uma forma de trabalho mais saudável e mais adequada em estádios de futebol. Até com condições, tá? Até com questão de condições. Só para não deixar aqui no ar, assim, se tu me permite, Meneghetti. Por favor. A gente tem algumas coisas, por exemplo, assim, ó, proibiram imagens da zona mista, que é vestiário do Inter, vestiário do Grêmio ou do visitante, não pode fazer imagem da zona mista. A chegada dos clubes, só a detentora dos direitos, é uma coisa assim, tipo, cara, completamente nada a ver. E aí tu fala com um funcionário da federação, ele diz que pode fazer imagem ali, depois outro diz que não. É um pouco mais do que isso, JB. É um pouco mais do que isso. É um pouco mais do que isso. No último final de semana, a Federação Gaúcha de Futebol tentou impedir um repórter de fazer filmagens na rua. Na rua. O repórter se encaminhava para fazer um BO, um boletim de ocorrência por coação. Tentava impedir de filmar na rua. Não, isso aí ultrapassa completamente a fronteira do razoável.
E este episódio aí, que o Baldassi está falando, que eu já acompanhei, ultrapassa a fronteira do razoável. Então tem que cuidar. Eu concordo com o JB. Até dentro, assim, a chegada de time, na zona mista, os caras estão divulgando o campeonato. Os caras estão lá para divulgar o campeonato, as estrelas, os protagonistas, jogadores estão registrando isso, estão trabalhando. E aí a federação quer proibir, e mais do que isso, quer passar as suas chinelas, né? E quer proibir também fora do estádio. Aí perde a credibilidade. Eu só acho que a gente tem que também ter um pouco de pensar com uma certa racionalidade. Porque tudo que vocês falaram aqui tá certo, é isso mesmo. Eu mesmo acho que virou um pouquinho fio isso aí. Só que, aí é que está. O que tem que ser revisto é quando é feito o acordo. Porque a TV que compra, ela pede o que ela quer. Sim. Se a federação se omite e aceita. Concede, o problema não é da detentora, entendeu? É da federação que aceita. É isso que nós estamos criticando. Que ela aceita tudo. Alguém mais ligado vai dizer o seguinte, que eu acho que o Meneghetti pegou o ponto mais importante do debate aqui. Alguém mais ligado vai dizer, mas a Copa do Mundo é assim. E Copa do Mundo é assim. Tu não pode fazer imagem de dentro do estádio, só se tu comprar o direito, a chegada é transmitida só pelas televisões que tem imagem. Mas, pô, é Copa do Mundo. Os caras se autodivulgam, não sabe, tipo, tu tem tanta procura que eles pagam para aquela imagem. O Gauchão, a Federação Gaúcha de Futebol tinha que agradecer que as rádios web divulgam, que nós divulgamos, que os canais do YouTube vão lá para fomentar um jogo, como disse o César, que é mega injusto, de um time que fatura 15 milhões por mês com o seu elenco, que paga 15 milhões para o seu elenco, e o time que paga 100 mil. Cara, a gente faz um esforço danado para fazer você, eu não, né? Eu sou o único que sou do contra aqui, tudo bem. Mas para fazer você aí achar que é um negócio interessante, sentar na frente da televisão para ver um time de 15 milhões contra um time de 100 mil e achar graça disso. E a federação pega e diz assim, não, nós vamos ferrar com tudo aqui, não precisa de divulgação, azar. Parabéns. Quer falar, Ribeiro? Não, já falei. Muito bem. Tiger Junk, vamos falar aí do Grêmio aí. Que testes são esses que o Renato vai fazer? No sábado, Meneghetti, o Grêmio enfrenta na Arena a equipe do Novo Hamburgo e a última oportunidade para o Renato, por exemplo, colocar em campo a dupla de volantes Pepe e Carbacho. Ele vem dizendo ao longo dos últimos jogos que ele está neste início de temporada testando os jogadores que ele não conhece para tentar encontrar o melhor esquema. Esse é o último dia de teste, ou é tido como a delimitação do início de temporada, porque depois vem o Clássico Grenal. O Grêmio deve mandar ainda a força máxima. Luiz Soares deve jogar, mas a curiosidade fica por conta de quem será o meio-campo do último teste do Renato antes da temporada começar de fato. Ô, Tiger, explica o seguinte, o Mano vai fazer treinamento secreto, né? Tu tá achando que ele quer esconder um jogador especificamente, é isso? Isso, ele já fez agora pela manhã, Meneghetti. Ontem me pegaram de surpresa quando anunciaram que o treinamento estava com as coisas já arrumadas, meu kit repórter, para chegar às 9h30 da manhã e acompanhar o treinamento do CT Parque Gigante. Mas a assessoria de imprensa internacional anunciou que o treinamento de hoje seria fechado. E o motivo, Meneghetti, é um jogador que o Inter está escondendo por enquanto, porque não anunciou ainda. O Nicolás Hernandes. Ele já está em Porto Alegre. Hoje eu conversei com uma pessoa do Internacional que me confirmou que são só trâmites burocráticos que separaram o anúncio do jogador, que deve acontecer hoje ainda. Ele vai estar à disposição para o jogo de sábado contra a equipe do Aimoré. E hoje já está treinando com os demais jogadores. O Mano queria trabalhar com o atleta. E aí, por isso, fecharam a atividade no CT Parque Gigante. Mas o Nicolás Hernandes, zagueiro, 25 anos, colombiano, está já participando e deverá ser novidade na lista de relacionados para o jogo de sábado contra o Aimoré. Eu tenho uma dúvida, Tiger. Se os próximos treinamentos da semana até o jogo de sábado serão abertos ou fechados? Acredito que anuncia hoje o Nicolás Hernandes e amanhã já abre o treino com ele participando normalmente. Eu vou te dizer qual é a minha dúvida para tu já emendar esse assunto. O Inter tem vários pendurados. Eu tenho uma desconfiança que pode até ser esse motivo, tu tá lá no Beira-Rio todo dia, tem informação de bastidor, mas é o Mano preparando um time alternativo para preservar alguns jogadores visando o Grenal, jogadores que estão pendurados. Quem são os pendurados do Inter, Tiger? São 6, Meneghetti. Anota aí. Bustos, Baralhas, Johnny, Depena, Pedro Henrique e Alexandre Alemão. Titulares absolutos, Bustos, Depena e o Johnny ou Baralhas, um dos dois, vai acabar jogando. Mas o Inter descarta completamente, Meneghetti. Hoje, tendência total, time força máxima para sábado contra o Aimoré. Se perder alguém para o Grenal, azar. E por que isso?
Me parece tão óbvio, chega a ser tão óbvio que eu posso estar errado. De tão óbvio que é. Se o Inter ganhar do Aimoré, entendeu? Depois o Paulinho pode ajudar na questão de tabela. É óbvio que nós teremos, infelizmente, um Grenal de reservas. Mas é óbvio, sabe? Chega assim, ó, é arroz com feijão mastigadinho. Não, pro Inter tem diferença, sabe? Ribeiro. Mas Porque não pro tem Inter. graça nenhuma. Não, olha só. Se o Grêmio pro for Grêmio, de reserva, o Grêmio vai de reserva. Olha lá, olha o chilique do Baldasso. Tá, o Baldassi, mas rapidamente, vou dar minha visão. Pro Grêmio, até acho que é mais negócio com reservas, por quê? O Grêmio tá bem na frente, 6 pontos na frente, como disse o Renato Portaluppi. E aí, como diz a tabela, evidentemente, né? Mas 6 pontos na frente e tem a Copa do Brasil. Pra que tu vai te arriscar com titulares? Acho que, beleza. É o jogo que menos Pro vale pro Inter, Grêmio. colocar titulares significa o quê? Tentar Responsabilidade. tentar reduzir a distância, porque na semifinal conta ainda. E aí daqui um pouco o Grêmio passa com 2 empates na semifinal, ou passa com um empate e uma vitória, e o Inter pode, na Eu também acho final, que não vai ter ter reserva. vantagem de jogar no Beira-Rio. Fala, Baldasso. Cara, hoje é um negócio incrível esse programa. Em que mundo vocês vivem? Em que mundo vocês estão vivendo? Que vocês estão tratando esse Grenal como mais um jogo da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Vocês estavam aonde desde o começo do ano, desde que o Grêmio contratou o Soares? Em que mundo vocês vivem? Esse Grenal é um dos Grenais mais esperados por gremistas e colorados dos últimos anos. Eu, que sou um cara que sou contra poupar jogador por causa de Grenal para ele não tomar cartão amarelo, fui sempre contra. Neste momento eu exijo que o Pedro Henrique não apareça em campo contra o Aimoré, mas que fique em casa, trancado, chaveado no quarto, para ele estar em campo no Grenal. Esse é um Grenal esperado por todos. Estão todos babando por este Grenal e vocês vêm tratar como os 3 pontos valem isso para esse, isso para aquele. Parem com isso, cara! Esse é o Grenal dos últimos tempos. A vinda do Soares transformou esse Grenal num dos Grenais mais importantes que a gente tem lembrança do passado recente, gente. Tá todo mundo parado esperando esse Grenal. Sabe que eu concordo com o Baldasso, tá? Que o Grenal gerou uma expectativa. Mas do outro lado, eu tenho que ponderar, Baldasso. Eu não acho que Inter ou Grêmio vá colocar time misto ou time reserva. Eu não acho que vai acontecer isso. Mas, estrategicamente, o medo da responsabilidade de perder um Grenal num começo de trabalho para o Grêmio, numa tentativa de retomada do Internacional, pode fazer. É o medo, né? Sabe o medo de perder? Ele acaba tirando a vontade de ganhar. Eu não descarto que esta decisão, que no meu entendimento seria equivocada de quem optar por isso, acabe sendo tomada. Diga. Vamos nessa, vamos nessa. Ai. Ih, rapaz, eu perdi aqui. Hoje estou um homem de poucas palavras, sabia? Mas é isso aí. Donos da bola aqui, live do YouTube, tem 18 mil pessoas nos assistindo. Que vergonha esse Ribeiro, diz o Vitor Hugo. Vergonha é tu, Vitor Hugo. Não fala do Ribeiro Neto na minha frente. Tiger, cada um tem o Luiz que merece. Deu uma piscadinha aqui no chat o Jonas. Tá bom. Tu viu que eu não sei piscar, né? Eu tenho um horror. Tiger, o gauchão tem que acabar? Eu acho que a Federação Gaúcha de Futebol tem que acabar. Junto com ela o Campeonato Gaúcho. Os clubes focam em campeonatos nacionais, seletivas regionais para os nacionais, mas organizados pela CBF, não pela Federação Gaúcha. Acho que eu vejo. Aliás, aí vão dizer, o Tiger não gosta do interior. Eu jogo que ninguém, que o presidente, vice-presidente da federação, ninguém tem mais jogo no interior do que eu aqui, tá? Dito isso, cardápio de hoje, Tiger, hoje tem um peixinho frito, bom demais, papai. Falou? Voltamos. Resultado final da nossa enquete interativa, vamos colocar no ar sobre Luiz Adriano, oficializado como novo reforço do Inter hoje pela manhã. Quem deve sair do time colorado para o ingresso, entrada de Luiz Adriano? Alan Patrick, 5%. Maurício, 34%. Pedro Henrique, 13%. Wanderson, 15%. Luiz Adriano no banco, também a preferência
de 1/3, 33%. Maurício foi o mais votado. 67% querem o Luiz Adriano no time. Ah, eu sabia que iam falar isso. Não, mas é importante a gente dizer, porque a mesma enquete mudou. 2 por 1, 2 por 1. E o mais importante, mudou o percentual em número importante em relação à última pesquisa, que foi igual. Mudou em, se não me engano, era 48 ou 46 que queriam ele no banco. Muito bem. Hoje às 7, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. A gente está de volta amanhã ao meio-dia aqui na Band. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Como é que passaste de carnaval, você e sua turma? Tranquilinho, descansando, sossegado, Mota. Voltou ontem de férias, é isso? Isso mesmo, voltei ontem ao trabalho. Estava na audiência dos Donos da Bola, então... De vez em quando, né? De vez em quando, para não me incomodar muito, né, Mota? Tá certo. Vamos partir agora pro Boa Tarde Rio Grande. Isso vai ficar na audiência também, né? Claro que sim. É contigo, Mota. Bom programa. Valeu, Meneghetti. Um abraço a todos os guris, né? Os guris campeões aí dos Donos da Bola.